Uma palavra também para felicitar os vencedores da Pool Talentos FEP 2012 e os nomeados para o Prémio Carreira. Vai ser certamente muito renhido esta competição. Em ambos os casos, trata-se de premiar a excelência e a dedicação, dois preceitos que a Universidade do Porto muito preza. As minhas felicitações para todos. Minhas senhoras e meus senhores, no dia da FEP, celebramos o percurso de sucesso de uma instituição que, desde 1953, tem vindo a constituir-se como uma referência nacional e internacional nas ciências económicas e empresariais. Uma prova insofismável do prestígio alcançado por esta faculdade são os seus antigos estudantes. Milhares de alumni desta faculdade ocupam hoje cargos de relevo em empresas e instituições, quer nacionais, quer estrangeiras. É frequente encontrar antigos estudantes da FEP exercendo funções de alta direção nos serviços, na indústria, na banca, no retalho e distribuição, nas consultoras e até em órgãos de soberania. Importa também salientar o esforço que a FEP tem vindo a fazer para aumentar a qualidade, a especialização e a sofisticação da oferta de serviços ao tecido produtivo, tendo em vista atenuar as graves fragilidades ao nível da gestão, da estratégia, da liderança e da inovação que se reconhecem existir ainda em grau elevado no tecido empresarial português. Por tudo isto, a FEP tem concorrido decisivamente para que a Universidade do Porto cumpra um dos seus objetivos estratégicos, a promoção do crescimento económico e da coesão social da nossa sociedade, da região norte e do país, o que merece o nosso maior reconhecimento. Minhas senhoras e meus senhores, Sr. Ministro das Finanças, a Universidade do Porto vive um dos momentos mais altos, se não mesmo o mais alto, da sua centenária existência. Hoje, mais de 31 mil estudantes, cerca de 2 mil docentes, quase todos doutorados e cerca de 1.700 não docentes passam diariamente pelas 14 faculdades e várias outras entidades que constituem esta universidade. Neste ano letivo, fomos novamente a instituição de ensino superior portuguesa mais procurada pelos candidatos ao ensino superior. O número de estudantes e bolseiros de investigação estrangeiros na nossa universidade tem crescido continuamente. São hoje perto de 3.500, de 98 países, número que descreve bem a capacidade de atração internacional que a nossa universidade hoje apresenta. A Universidade do Porto pode também congratular-se por reunir no seu espaço boa parte dos mais avançados, mais bem classificados e internacionalmente reputados centros de investigação científica portugueses e por ter sido responsável, em 2010, último ano para que há números já estabilizados, por mais de 20% de toda a produção científica nacional indexada na Easy Web of Science. Trata-se de um valor que comprova o nosso empenho estratégico na investigação enquanto fator qualificador e distintivo da universidade no contexto internacional. A Universidade do Porto tem também demonstrado uma preocupação particular pela valorização do conhecimento. Temos procurado criar uma cultura de inovação na comunidade académica, gerar à nossa volta um ecossistema favorável ao empreendedorismo e aumentar as parcerias com instituições e empresas ao nível das atividades de investigação, desenvolvimento e inovação. Um exemplo deste nosso esforço foi a criação do UPTEC, o Parque de Ciência e Tecnologia da Universidade do Porto. O seu crescimento é um bom indicador que este nosso esforço está a dar resultado. No UPTEC são hoje incubadas cerca de 110 startups, o que representa a criação de perto de 1.000 postos de trabalho diretos. A tudo isto devem ainda somar-se o Centro de Inovação e o futuro Centro de Desenvolvimento de Produto, todos em cooperação com empresas. Valências que vão reforçar as atividades de investigação, desenvolvimento e inovação, a transferência de tecnologia e o empreendedorismo. Esta atividade foi recentemente reconhecida com a atribuição à Universidade do Porto, pela Ecotec, do Prémio Valorização do Conhecimento e Fomento do Empreendedorismo na categoria de Estratégias de Comercialização de Tecnologia. A Universidade do Porto também se distinguiu no passado recente no domínio da governação, ao ter decidido ser uma das primeiras, e muito poucas, a adotar um modelo de fundação pública com o regime de direito privado, que tão bons resultados permitiu obter e que hoje é desejado por um número crescente de universidades. Este modelo tem sido recentemente ameaçado com a imposição de burocracias e obstáculos à gestão absolutamente injustificados, sendo urgente que se reponha na íntegra e se aprofunde mesmo este modelo de autonomia alargada que consideramos o mais adequado para universidades, como a do Porto, que têm que competir a uma escala global por docentes, investigadores, estudantes e financiamento. O sucesso alcançado nas várias vertentes enunciadas permitiu à nossa universidade subir posições nos rankings académicos internacionais, sendo inclusivamente a única universidade portuguesa que marca presença em todos eles,
Essa presença é hoje traduzida por um lugar entre as 100 melhores da Europa em 4 desses rankings e por um lugar entre as 350 melhores do mundo em 7 desses rankings. Minhas senhoras e meus senhores, Sr. Ministro das Finanças, as universidades são sem dúvida essenciais ao crescimento económico, fator sem o qual não será possível sanear as finanças públicas, amortizar a dívida soberana, diminuir o déficit externo e baixar o desemprego. Por isso, o investimento nas universidades não pode ser considerado um encargo não reprodutivo e muito menos uma forma de despesismo público. O investimento no ensino superior tem um retorno evidente na qualificação humana, na inovação e no empreendedorismo. Nesse sentido, qualquer estratégia de crescimento económico deve incluir as instituições de ensino superior, sob pena de estar a condenar o nosso país a baixos níveis de competitividade internacional. O conhecimento produzido na comunidade científica tem vindo a ser aplicado de modo crescente na qualificação de empresas, tendo em vista um reforço da competitividade a partir de fatores críticos como a gestão avançada, a inovação, a criatividade e a tecnologia. Temos que consolidar este funcionamento em rede de empresas, universidades e institutos de investigação, tendo em vista a competitividade do país e a correta partilha de conhecimento entre todas as partes. No atual contexto económico, a inovação é provavelmente o fator mais determinante para a competitividade à escala global. Ora, a inovação implica conhecimento e o conhecimento é produzido, sobretudo, nas universidades. É nas instituições de ensino superior que, em boa medida, estão concentrados os recursos humanos altamente qualificados, o know-how científico, os meios de investigação e a tecnologia mais avançada. No caso português, a necessidade de gerar valor e ganhar competitividade a partir da inovação é ainda mais gritante. O nosso país deve adotar um modelo de desenvolvimento mais consentâneo com as exigências da economia do conhecimento. Isso significa que o tecido empresarial tem de subir na cadeia de valor, incorporando mais inovação nos processos de fabrico, elevando o perfil tecnológico de bens e serviços, melhorando os modelos de gestão, recorrendo e valorizando mais os produtos endógenos, valorizando o capital humano e apostando em elementos diferenciadores. Ora, para que tal aconteça, a nossa estrutura produtiva tem de encontrar o seu respaldo, sobretudo, no triângulo ciência, tecnologia e inovação. Consciente desta necessidade de qualificação empresarial, a Universidade do Porto está seriamente empenhada na adequação do nosso tecido produtivo à economia do conhecimento. Há uma orientação estratégica no sentido de transferir conhecimento da universidade para o mercado, quer sob a forma de projetos de empreendedorismo, quer sob a forma de serviços de investigação, desenvolvimento e inovação às empresas, quer sob a forma de propriedade intelectual. Sr. Ministro das Finanças, minhas senhoras e meus senhores, as crises são dramáticas, mas também geram oportunidades de mudança. E hoje, em Portugal, estamos obrigados, como dissemos atrás, a evoluir para um modelo económico centrado na oferta de bens transacionáveis com grande valor acrescentado. Desafio que só pode ser vencido se os setores mais dinâmicos da sociedade portuguesa se mobilizarem para o concretizar. Entre os setores mais dinâmicos e com mais responsabilidade estão as instituições do ensino superior, como demonstra o progresso por elas registrado nos últimos 20 anos. Temos, pois, que nos unir para reagir, somando forças, articulando vontades, congregando recursos para promover de forma mais eficaz o desenvolvimento social e económico do país e, consequentemente, criar mais oportunidades de emprego e mais riqueza. De facto, revelam as estatísticas que um cidadão mais qualificado tem maiores possibilidades de encontrar emprego e de esse emprego ser mais bem remunerado do que alguém com menor nível de formação. Cerca de 65 em cada 100 pessoas sem emprego em Portugal têm apenas 9 anos de escolaridade, o que diz bem de que uma qualificação é um fator crítico de empregabilidade. Por outro lado, as conclusões dos estudos efetuados pelo Observatório de Emprego da Universidade do Porto, sistemáticos todos os anos, revelam que a taxa de desemprego dos nossos graduados tem valores muito inferiores à metade da média nacional do desemprego juvenil. Consideramos, pois, ser um desígnio nacional a redução do abandono escolar ao nível do ensino básico e secundário e o aumento do número de jovens que procuram o ensino superior para os níveis que já se verificam em países mais desenvolvidos. A Universidade do Porto vai continuar a empenhar-se para dar este contributo ao país, continuando a centrar boa parte dos seus esforços no apoio à realização de investigação de grande nível internacional, na formação intrinsecamente ligada à investigação e ainda na valorização social e económica do conhecimento com reflexos diretos na economia nacional. O empreendedorismo que estamos a estimular na Universidade do Porto é uma forma de apoiar a transferência do conhecimento para a sociedade e fonte de criação de emprego. Ao avançarem com projetos empresariais, os empreendedores estão inevitavelmente a criar o seu posto de trabalho e a criar outros postos de trabalho complementares. Ao se associarem a projetos empresariais, os universitários estão a facilitar a incorporação de conhecimento
nos processos produtivos e na organização económica e social, estando assim a contribuir para a mudança de modelo de desenvolvimento económico do nosso país. Temos a ambição de vir a integrar o pelotão das 100 melhores universidades mundiais em 2020, conforme plasmado no nosso Plano Estratégico 2011-2015, aprovado no final de 2010. Este é um objetivo que reputamos de interesse nacional, pois ter universidades entre as 100 melhores do mundo significa mais do que um mero troféu para melhorar episodicamente a nossa autoestima. Representará, acima de tudo, uma revolução no nosso modelo de desenvolvimento, já que este objetivo só poderá ser atingido se essas universidades estiverem enquadradas e forem suportadas por sociedades mais sólidas, sob o ponto de vista social e económico. Para atingirmos tal objetivo, será necessário criar compromissos sociais de desenvolvimento em que as universidades terão um papel determinante, mas não exclusivo. Às universidades será exigida ainda maior abertura, maior empenho no desenvolvimento e no equilíbrio social. Mas aos nossos governos, aos nossos agentes económicos e sociais, terá que ser exigida a disponibilização dos instrumentos necessários para o salto qualitativo que pedem às universidades para darem. Esses instrumentos passam por regras claras no financiamento do ensino superior, que deve ser realista, mas adequado face às necessidades e possibilidades do país. Passam por uma clareza e estabilidade do dispositivo legal da atividade universitária que dê às universidades o enquadramento responsabilizante, desprovido de burocracias paralisantes e conferente da flexibilidade de governo necessária para a concretização da sua missão. Existe o cumprimento escrupuloso dos acordos de Estado, de modo a que as partes se sintam confiantes no desempenho da sua missão. E a este propósito, seja permitido lembrar o atraso na implementação do contrato-programa celebrado entre o Estado e as universidades que assumiram o modo de governo fundacional. Claro que se existe também às instituições uma total transparência de governo e a responsabilização pelos resultados. Parece, pois, evidente que qualquer estratégia de crescimento económico deve incluir as instituições do ensino superior, sob pena de não se criar no nosso país a qualidade necessária à competição económica internacional. A situação que o país atravessa é de conhecimento de todos e a estas dificuldades as universidades não estão de forma alguma imunes, nem podem ficar indiferentes. As fragilidades estruturais do nosso sistema de ensino somam-se agora dificuldades conjunturais ao nível do financiamento público e de algumas tentativas de limitar injustificadamente a autonomia universitária constitucionalmente reconhecida. A competição no ensino superior acontece hoje à escala global, o que exige das instituições um nível de resposta segundo parâmetros internacionais. As universidades necessitam de um modelo de governo ágil para a tomada rápida de decisões e de um ambiente regulamentar sem burocracias geradoras de ineficiências e de desperdício de recursos. Apesar de compreendermos a necessidade imperiosa da redução da despesa do Estado e de aceitar que as universidades devem participar nesse esforço, parece-nos que começa a ser evidente que o ensino superior, para assegurar o necessário continuado crescimento da sua competitividade a nível internacional, não terá capacidade para suportar, no modelo atual, mais cortes no financiamento público. Consideramos que as verbas atribuídas pelo Orçamento Geral do Estado ao ensino superior não poderão, alguma vez, ser um mero complemento residual do financiamento do ensino superior. Enquanto prestadores de um serviço público, as instituições de ensino superior não podem orientar-se por uma lógica exclusivamente empresarial. Isso significaria, por certo, o abandono de todas as vertentes do ensino superior não rentabilizáveis economicamente e, portanto, o afunilamento do papel das universidades públicas na sociedade. Constitucionalmente, o Estado tem a obrigação de financiar o ensino superior, assegurando uma fatia substancial das suas necessidades. As receitas próprias que as universidades e politécnicos devem gerar é que devem servir de complemento a esse financiamento público, mesmo que maiores do que este. Porém, há que reconhecer que o desenvolvimento que se deseja para o ensino superior e para a ciência e tecnologia em Portugal não será possível apenas com a manutenção do atual nível e modo de financiamento das instituições. Urge, pois, rever o modelo de financiamento público de maneira a ter em consideração a qualidade e os níveis de desempenho atingidos nas atividades realizadas pelas diversas instituições do ensino superior, nomeadamente através da criação de programas competitivos que estimulem a racionalização da oferta e a reorganização da rede de ensino superior português. Mas esta, a ser feita, obrigará a um debate sério no país que só o Governo pode promover e a um nível que ultrapasse as razões oportunistas desta ou daquela universidade ou de qualquer município. Se há instituições de ensino superior que têm dificuldades financeiras, essencialmente porque foram criadas para serem âncoras de desenvolvimento regional, devem ser as políticas regionais a assumir esse em custo e não um princípio de pseudo-solidariedade que só tem servido para fragilizar o sistema universitário português no seu todo.
Por outro lado, é necessário que as instituições sejam capazes de aumentar substancialmente a capacidade para gerar receitas próprias e para diversificar as suas fontes de financiamento. Não nos parece que uma maior comparticipação dos estudantes no financiamento das instituições seja, neste momento, a estratégia mais eficaz para aumentar as receitas próprias, dados os problemas sociais de acesso ao ensino superior que assim poderiam ser gerados. Pelo contrário, consideramos necessário reforçar o apoio social aos estudantes com verdadeiras carências económicas e bom aproveitamento escolar. Estamos em crer que o crescimento das receitas próprias das universidades deve resultar, isso sim, de uma maior competitividade das instituições na obtenção de financiamento nacional e, sobretudo, internacional, de uma mais intensa prestação de serviço à comunidade, de uma mais estreita relação com o tecido empresarial e institucional, de uma maior capacidade de promoção de atividades culturais e artísticas e de uma maior atratividade na captação de apoio sob a forma de mecenato e outras formas filantrópicas de doação. Minhas senhoras e meus senhores, Sr. Ministro das Finanças, estamos todos conscientes dos desafios que as instituições de ensino superior hoje enfrentam devido à instabilidade internacional, à situação económica de Portugal e à sombra de desânimo que paira sobre o nosso país. Mas não nos podemos eximir ao esforço nacional. Temos de reagir, somando forças, articulando vontades, com grandes recursos. Quero com isto dizer que se tornou ainda mais premente a necessidade de mobilização interna dentro da Universidade do Porto. Só assim será possível obter os ganhos de escala, de eficiência organizativa e de racionalidade económica a que o atual contexto recessivo obriga. Unidade, entreajuda e espírito solidário entre os diferentes elementos da comunidade académica são, pois, necessários para, contrariando o pessimismo vigente, a nossa universidade possa consolidar a sua posição entre as melhores instituições do ensino superior à escala global. Dirigentes, docentes e investigadores, atuais e antigos estudantes, funcionários não docentes, trabalhadores aposentados e jubilados da Universidade do Porto, são todos convocados para a construção de uma maior e mais consequente coesão interna. Ultrapassar os obstáculos que a conjuntura nos impõe só se afigura execuível com o empenho de todos, o que significa esforço individual numa lógica de mobilização coletiva. Este é o grande desafio para os anos vindouros. Temos de trabalhar mais e melhor em conjunto, temos de partilhar melhor os nossos recursos, temos de aproveitar melhor as nossas competências, temos de promover melhor a inter e a multidisciplinaridade do conhecimento. É esta a postura que se espera de uma universidade moderna e dinâmica como a nossa. Por isso, estou seguro que, com o querer e o empenho de todos, vamos transformar os atuais obstáculos em realizações concretas com sucesso. Termino a minha intervenção desejando as maiores felicidades a esta faculdade, na pessoa do seu diretor, e apresentando os meus votos de sucesso aos dirigentes, docentes, investigadores, estudantes e funcionários não docentes desta faculdade. Estou certo de que, com o valoroso trabalho de todos, a FEP e a Universidade do Porto vão continuar a engrandecer-se nacional e internacionalmente, bem como a contribuir para o desenvolvimento social e económico de Portugal. Muito obrigado.